Olá, tudo bem? Eu posso te contar uma história? Havia um rapaz que foi a um aracnidário visitar alguns tipos de aranhas. E dentre uma delas, uma da Venezuela, o picou e seu dedo infeccionou. E consequentemente deu uma ferida muito grande, foi para casa. E no percorrer da noite, no transcurso da noite, ele começou a sentir febre, dores alucinantes. Mas as dores passaram e ele começou a ter algumas habilidades paranormais. Começou a subir em parede, começou a ficar forte, ficou musculoso. E aí ele começou a pular de galho em galho, né? Parede em parede, muro em muro, prédio em prédio. E ele ficou super feliz, né? E só que esse rapaz, ele também não teve uma estrutura muito boa familiar, porque ele perdeu os pais, teve que morar com os avós, tal, com os tios, né? Teve que morar com os tios. E aí o que aconteceu? Ele foi e resolveu usar essas habilidades para a satisfação dos seus desejos egoístas. E aí ele foi para um clube de luta para poder lutar no octógono, vale tudo, e aí ganhou a luta. E ao ganhar a luta, ele foi até o dono da banca do clube de luta para poder receber o seu prêmio, mas o dono da luta falou assim: isso é um problema seu, isso não é um problema meu se você ganhou ou não. Na mesma hora, um assaltante veio e assaltou o dono da banca do clube de luta. E aí o dono do clube de luta falou para ele: você não vai fazer nada não? E aí ele falou: isso não é um problema meu. Só que na hora que ele chegou para poder ir no carro, e percebeu que o seu tio havia levado um tiro, justamente daqueles autores que haviam roubado o dono do clube de luta. Antes de morrer, o seu tio falou para ele assim: grandes poderes, grandes responsabilidades. Então o que eu quero dizer para você com isso? Essa história, vocês sabem muito bem, é essa história do Spider-Man, um Homem-Aranha. Só que eu quero dizer para você, como professor de literatura, algo que talvez você não tenha percebido, que trata-se do complexo de Homem-Aranha. O Homem-Aranha, após a morte do tio Ben, ele sentiu um remorso, uma culpa muito grande por ter feito isso, e aí ele percebeu que estava, infelizmente, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, de culpa por ter feito aquilo que ele fez, e ele achava que se ele tivesse prendido o ladrão, não teria cometido as agruras que cometeu, que foi matar o tio Ben. Só que, na verdade, o ato errado do Peter Parker foi estar no clube de luta. Então, nós temos que entender que o mal ele é originado em sua raiz, não nas circunstâncias deflagradas pelo ato gerador inicial. Então, Peter Parker, após isso, se tornou um super-herói. Queria cuidar de todo mundo, queria cuidar das pessoas, queria lutar contra os bandidos. E, consequentemente, o Peter Parker, ele virou um super-herói e abdicou dos seus direitos individuais enquanto pessoa e passou a ser apenas um elemento da paisagem, da coletividade, que era acessado quando algo estava dando errado. Eu estou dizendo isso porque eu não gostaria que você virasse uma ferramenta no mundo social, que virasse um super-herói que negasse a sua vida e negasse a realidade de que as pessoas morrerão um dia e que todos nós somos finitos. E por sermos finitos, há um imperativo e uma urgência muito grande da realização dos nossos projetos pessoais. No caso do nosso amigo Peter Parker, o que aconteceu com ele é que a amargura e infelizmente a angústia do remorso o corroeu de tal forma que ele acha que ele é responsável por cuidar de todo mundo. Mas pasme você, o Homem-Aranha não faz isso por amor, o Homem-Aranha não faz isso por carinho, ele não cuida das pessoas porque ele acha que por ele ser uma pessoa de habilidades múltiplas e altamente qualificadas, ele poderia cuidar dos pequenos. O Homem-Aranha, na verdade, faz isso porque cada vez que aparece um bandido, remete na mente dele um gatilho, tipo numa corrida, que dá o tiro inicial e começa a lembrar dele daquilo que aconteceu na sua história pessoal. Então, toda vez que estamos lidando com as pessoas, nós temos que entender se nós estamos fazendo o que nós chamamos de parentalização social. Se nós estamos cuidando das pessoas e projetando nas pessoas esse sentimento oriundo da nossa culpa primitiva em decorrência da educação que nós recebemos, principalmente da idade de 0 a 14 anos.
Porque na idade de 0 a 14 anos, nós éramos pessoas frágeis e vulneráveis e, consequentemente, estávamos suscetíveis a qualquer tipo de ensinamento, de valores, normas e princípios, mesmo que corrompa a lei natural ou a lei dos homens. Então, o que eu estou querendo dizer para você, que a vivência do Peter Parker fez ele satisfazer desejos egoístas e ele só quer cuidar das pessoas para poder fazer o quê? Tentar sublimar esse desejo, né, de vingança, de amargura, de remorso por ter perdido o seu tio querido. Então, grandes poderes realmente pressupõem grandes responsabilidades. Nós precisamos saber que a importância dos nossos poderes é para poder contribuir para as nossas relações sociais. E você tem que entender isso por quê? Porque senão você vira salvador da pátria, né? Você vira Becker no seu livro A Negação da Morte, ele fala que o herói ele é usado para poder negar a morte, negar a finitude da vida e, consequentemente, ele negligencia os seus desejos, seus prazeres e seus projetos pessoais. É tipo o santo, tipo os mártires, tipo os heróis que abdicam da sua vida. Mas ele foi abdicado da sua vida porque ele não foi ensinado que a sua vida era importante. Porque muitas vezes no nosso seio familiar, em decorrência, por exemplo, de famílias com escassez emocional, psicológica, educacional e principalmente escassez material, faz com que pressione os filhos para que eles resolvam a sua vida rápido, para que pare de dar prejuízo para a família, porque a família não sabe até quando vai aguentar sustentar aquela pessoa. Consequentemente, a pressão é tão grande e aí há umas coerções e há violência, né? Porque eles acham que com muita pressão, muita violência, tipo diamante, com muito fogo, com muita pressão e com muito tempo, ele acha que aquela pessoa vai virar um diamante, quando na verdade vai virar um ser traumatizado, um ser amargurado, um ser angustiado, ansioso, depressivo e talvez até com um sentimento de vingança, de justiça, que faz com que ele pareça um ser maravilhoso e justo, mas na verdade é simplesmente usar a lei para chibatar outras pessoas. Então, talvez você queira se ligar a outras pessoas, cheio de teias, cheio de rede, cheio de networks, cheio de amigos. Lembre-se que a aranha morre ao final da sua vida, presa na sua própria teia. Então não se ligue aos networks, às redes sociais, aos sistemas sociais, mas ligue primeiro nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus desejos e nos seus planos pessoais, seus projetos pessoais. Tá bom? Um abraço para você e não seja um Homem-Aranha. Não fique cuidando dos outros para fugir da responsabilidade, da autorresponsabilidade de realizar seus projetos antes que você parta dessa vida. Um abraço.